irmãos. Ele escreve essa carta para que os irmãos mantenham-se firmes no propósito em que eles têm seguido na sua vida. No capítulo de número 1, nós conseguimos assimilar, tirar várias comparações com outra passagem no Antigo Testamento, e mais específico em Êxodo, quando Moisés escrevendo sobre o Cordeiro Pascual, o qual Deus tinha revelado. E quando Pedro está escrevendo o capítulo de número 1, ele vai falar sobre um Cordeiro imaculado, assim como em Êxodo, um Cordeiro sem manchas, que serviria para um sacrifício, para que eles saíssem da escravidão do pecado, para que eles saíssem da vida que eles tinham antigamente, para a nova vida em Cristo Jesus. Aleluia a Deus. Ele está falando sobre uma santificação, sobre uma remissão de pecados, sobre uma transformação de vida, não vindo de nós, mas vindo de Cristo. E ele faz uma comparação entre um cordeiro que foi usado para libertar Israel do cativeiro do Egito, do cativeiro em que eles estavam sendo escravizados, um cativeiro em que eles estavam sendo açoitados, pressionados por conta do seu crescimento em grande escala, porque eles eram um povo frutífero, eram um povo que se multiplicava de uma forma que eles não conseguiam controlar, que os egípcios não conseguiriam controlar, não poderiam se contar. Então, eles eram escravizados. E um cordeiro, na Páscoa, na primeira Páscoa, ele foi utilizado como um sinal de remissão, de que eles estavam saindo desta escravidão e indo para a nova vida. E o apóstolo Pedro, ele está fazendo a mesma coisa. O primeiro líder da igreja, assim como o primeiro líder de Israel, após a saída do Egito, o primeiro líder da igreja, Pedro, após a crucificação de Jesus, está falando sobre um cordeiro perfeito, sobre um cordeiro que não tem máculas, um cordeiro que não tem erros, um cordeiro que teve o seu sangue derramado, o seu sangue aspergido numa cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter novas vidas. Aleluia a Deus, glória a Deus. É Jesus Cristo de Nazaré. E ele está dizendo: Aleluia, Jesus. Santo, Glória a Deus. aquele que nos chamou é santo. Aleluia, Jesus. Formados e puros, porque aquele que nos chamou é quem purifica, é quem justifica, é quem transforma e quem renova. Aleluia. E o apóstolo Pedro está dizendo: e lembrem-se, não foi por ouro nem prata, e nem qualquer coisa que herdaram dos seus pais, mas foi por sangue puro, perfeito e imaculado, que vocês foram comprados por Cristo Jesus. Aleluia. Eu acho muito lindo o porquê que ele está falando isso. Ele não está dizendo apenas: vocês foram comprados, pronto, não, mas tem um propósito por trás disso. Capítulo de número 1, ele introduz falando sobre a nossa nova vida, como se dá essa transformação, por quem se dá essa transformação. Capítulo de número 2, que é um capítulo que é tão perfeito com o que Deus falou com Pedro. Pedro falando sobre uma construção, mas não uma construção de tijolos, uma construção de cimentos, como pode ser uma casa, como pode ser um prédio. Mas ele fala sobre uma construção espiritual, onde nós somos pedras vivas. Aleluia a Deus, glória a Deus. Pedras espirituais, vivas. Aleluia, Jesus. E para que nós somos pedras? Ele diz: nós somos uma construção espiritual. Em nós habita o Espírito Santo. E aonde essas pedras estão sustentadas? Em que essas pedras estão sustentadas? E ele diz no versículo de número 6, no capítulo 2: eis que ponho em Sião uma pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ninguém é confundido. Glória a Deus. Ninguém há de cair, porque essa
está em um momento que o mundo